Olá, ei, opa, estamos de volta. Eu voltei agora para ficar. E é isso aí, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Leonardo. Vim apresentar mais uma vez um trabalho aqui pelo IFES Campus Cachoeiro, um trabalho sobre EDO. No caso, não é um trabalho, é simplesmente uma resoluçãozinha de lista, que no caso foi separado dois exercícios para fazermos. Beleza, vamos direto ao ponto, sem enrolação, vamos lá. Temos dois exercícios, este é o primeiro, apesar de estar escrito o número 2 aqui, mas é a ordem da lista, né? Mas vamos lá. Primeira questão, encontre uma solução do problema de valor inicial. Temos um PVI, temos valores iniciais aqui que eles estão dando, beleza, anotei. Temos aqui uma derivada de segunda ordem mais 4y, tranquilo, que é igual a t, quando t, no caso, pertencer ao intervalo de 0 a 1 vai valer t, e quando t pertencer no intervalo de 1 até infinito vai valer 1. Aí podemos ver que é uma função em partes, uma função por partes, e além de tudo, dá para percebermos que tem uma mera semelhança com a função degrau. É a função degrau isso daqui. Então, como nós podemos utilizar através dos conceitos estudados aí, que se nós temos uma função por partes, nós podemos resolver da seguinte forma. Nós podemos resolver parte por parte, ou podemos simplesmente transformar essas duas partes através de uma comparação com uma função degrau e transformar em uma só expressãozinha, uma só funçãozinha que vai representar isso tudo. E então vamos lá embora para a resolução. Beleza. Coloquei os dados aqui, apresentei. E agora vamos utilizar, no caso, aquela expressão mais simples, como que eu disse, né? Para podermos utilizar o teorema de Laplace para a resolução, que é simplesmente você transformar em uma expressãozinha só aqui. Tá, aplicando o conceito de função degrau. Utilizei o seguinte, a função degrau unitária. Quando t for menor que 1, a função vai valer 0, vai ser constante, vai valer 0. E quando t for maior do que 1, vai valer 1. Acabou. Essa é a função degrau unitária. E aí vamos comparar aqui. E através de análises que nós podemos fazer, podemos comparar essa função degrau com essa função aqui em partes e pronto, transformar. Vamos chegar nessa seguinte funçãozinha aqui. E para provar, né, no caso que isso aqui não foi tirado do nada, que está batendo, vamos lá. Beleza, eu tenho aqui t menos 1 de t vezes t menos 1, tranquilo. Vamos lá. Quando nós olhamos aqui, o t, no caso, no intervalo de 0 a 1, ele vai ter que valer t. Beleza, mas como que vai valer t? Vamos comparar com a função degrau. Se eu tenho a função degrau t menor do que 1, vai valer 0 para a função toda, e aqui nesse intervalo está batendo, então é o seguinte, eu vou zerar a função degrau. Se eu zero aqui a função degrau, essa multiplicação toda vai se tornar 0. Se tornou 0 aqui, então quanto que vai valer aqui, ó? A funçãozinha vai valer t. Beleza, t está aí, ok. Agora a primeira parte foi concretizada, agora vamos para a segunda. Eu tenho aqui no intervalo da função degrau unitária. Quando t for maior do que 1, a função sempre vai valer 1. Beleza. E aí eu vou comparar aqui na função oficial, né? Que de t, quando ele for teoricamente maior do que 1, né? Porque aqui está falando que de 1 até infinito. E infinito é um conceito, então teoricamente seria maior do que 1. Beleza. Aí é o seguinte, se t é maior do que 1, aqui deveria dar 1. E como que essa funçãozinha iria dar 1? Vamos utilizar a função degrau unitária. Beleza, se eu coloco 1 na função degrau unitária, temos o quê? 1 aqui. Aí eu vou fazer a multiplicação. Vai ter 1 vezes t menos 1. Vai ser t menos 1. Como eu tenho um sinal de menos aqui, então ficaria t menos t mais 1. Então, t menos t vai cortar da 0. E como está menos com menos aqui vira mais, então vai sobrar apenas 1, que é exatamente o que está batendo aqui. Então, tudo certo, tudo simples, ok, bateu certinho. Vamos lá agora resolver. Então, eu troquei essa parte gigante aqui por simplesmente
essa expressãozinha, essa funçãozinha aí. Beleza, ok. Agora vamos aplicar o teorema de Laplace para desenvolvermos essa questão aí. Beleza. Aplicando o teorema de Laplace, a transformada. Aí, no caso, nessa parte, vamos, no caso, a transformada de diferenciação de diferenciais, que é simplesmente uma fórmula. E já passando aqui, ó, temos que s ao quadrado da função y com a variável s, né? Y de s menos s de y0. Olha o y0 aqui no valor inicial, vale 0. Opa, cortar, vale 0 aqui. Menos y' de 0. Y' de 0 é 0 também. Então eu já posso tirar fora. Mais 4y de s. Beleza. Aí eu vou, o que eu faço de um lado da equação, tem que fazer do outro lado também. Vou tirar a transformada inversa daqui. Tirei. Beleza. Transformada inversa de t. Mesma coisa que 1 sobre s ao quadrado. Se fosse t ao quadrado, você colocaria 2 fatorial em cima. S, no caso, seria 2 mais 1. No caso, n mais 1. Então, seria 2 sobre s ao cubo. Se fosse t ao quadrado. Mas é t, então 1 sobre s ao quadrado. Pronto. Beleza. Agora vamos aqui para a função degrau. Como nós temos a função degrau aqui, então o que quer dizer? Eu vou ter uma coisa, aqui aquela função que é elevado a menos cs, que no caso que prova que é a convolução que está acontecendo, que está sendo transladada ali. Então a função degrau, no caso desse 1 aqui, ele entraria no lugar do c, daquela fórmula de e elevado a menos cs. E como é 1 aqui, então 1 no lugar do c vira o quê? E elevado a menos s. Ok, fiz essa parte aqui. Aí depois é simplesmente fazer a transformada aqui do t novamente, porém como esse t está multiplicando essa transformada aqui, significa que o t foi transladado uma unidade. Por que foi transladado uma unidade? Por causa disso aqui, ó. É 1. É a função degrau de 1. Se a função degrau é 1 aqui, então vai transladar uma unidade. Então você vai tirar, no caso, vai fazer a transformada do t aqui, e esse t menos 1 seria apenas o t, que nós estaríamos tirando a transformada. Porém, como esse t está multiplicado a função degrau, então é como se fosse uma constantezinha que representa isso, que está vendo a convolução, que teve a translação ali. Beleza. Seguindo em frente, tenho aqui, simplesmente que eu fiz aqui, coloquei o y de s em evidência. Aí, como esses dois termos aqui vão ser zero, então eu faço o seguinte, coloquei em evidência, então s ao quadrado mais 4. Beleza. Aí nessa parte aqui apenas repetir. E agora vamos fazer a mágica, que é passar esse y de s aqui. Vai manter aí, vamos passar o que está multiplicando ele para o outro lado. Passei. Aí como que ficou a equação? No caso eu fiz a distributiva. Aí, como que foi? 1 sobre s aqui ó, ao quadrado vezes isso aqui. Beleza, tá aqui. Menos 1 sobre s ao quadrado vezes a constantezinha, o coeficientezinho aqui de translação, vezes o que está aqui. Fiz a distributiva. Beleza. Agora, como eu tenho aqui 1 sobre s ao quadrado mais 4, eu tenho que fazer o seguinte. Eu posso lembrar que a transformada inversa disso aqui está análoga, bem parecido com a do seno. Se está parecido com a do seno, então só olha a fórmula do seno. No caso, seria o termo aqui a ao quadrado dividido por s ao quadrado mais a ao quadrado. Se eu falo que o a é igual a 2, então seria 2, aqui no caso 2 dividido por s ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, como que eu vou transformar este 1 aqui em 2? Eu vou fazer da seguinte forma. Vou simplesmente multiplicar 2 e dividir por 2. Não vai alterar nada nessa expressão. E vou fazer isso. Multipliquei por 2, dividi por 2. Vou pegar este 2 aqui e vou passar para essa parte aqui para eu simplesmente pegar a transformada inversa e transformar em função do seno, né? Beleza. Fiz simplesmente o 2, apliquei a distributiva aqui, né? Aí como eu já tinha um valor aqui e outro aqui, então ficou 2.
aqui. E o restante é aquilo que já tinha, só fiz a distributiva. E agora vamos fazer a transformada inversa, já que nós estamos em função do S, vamos transformar novamente em função de T. Então a transformada inversa, faltou menos um aqui, né? A transformada inversa de y de S é a mesma coisa que y de t, que é igual 1 meio vezes, esse caso aqui é seno de 2t, seno de 2t, 1 meio já passei aqui para baixo do 2, né, para facilitar, multipliquei seno de 2t por 1 meio, e aqui é o seguinte, vezes a transformada inversa disso aqui, que é t, menos t sobre 2, porque esse 1 meio ele faz distributiva aqui também, né? Então, t sobre 2, porque aqui é t também, né? Então, menos t sobre 2 vezes, aí como eu falei, o coeficientezinho aqui que prova que está transladado. Então, como é t aqui, então seria a função degrau vezes t menos 1, porque é 1 aqui. Beleza. Vezes isso aqui novamente, que é seno de 2t. Pronto, acabou. Simples. Questão 2 resolvida. Pronto. Agora vamos para a questão número 5. No caso, seria a segunda questão que nós vamos resolver aqui, né? Mas então, vamos lá. Temos a primeira alternativa aqui. A primeira alternativa, primeira letra, que é a letra A. Encontre a transformada de Laplace inversa, que é o h de t, disso aqui. Moleza. É só nós calcularmos a transformada inversa aqui. Botar o L a menos 1 aqui para resolver. Então vamos lá. Só calcular a transformada inversa. O que eu fiz aqui? Eu separei, no caso, em cada expressão para facilitar, né, a visualização. Mas podemos analisar o seguinte aqui. Que isso aqui é o mesmo caso da questão de cima. No caso, eu poderia... Lembra da função do seno, né? Só que eu posso multiplicar por 2 e dividir por 2. Passo o 2 aqui no lugar do 1. Aí ficaria 2 dividido por s ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é 4. Aí já poderia passar seno de 2t aqui. Vezes, aí neste caso aqui é seno de t, porque não tenho que explicar, porque 1 dividido por 1 ao quadrado aqui que tem, né? Mais s ao quadrado, beleza. Só fiz aquilo que eu acabei de falar. Multipliquei 2 e dividi por 2, passei o 2 aqui, encontrei 1 meio, porque se eu multiplico por 2 eu só passei para o outro lado, né? Então é 1 meio de seno de 2t vezes seno de t. H de t é isso. Pronto. Muito fácil, muito simples. Pronto, sem dificuldade. Agora vamos para a alternativa letra B. A alternativa letra B é o seguinte. Temos a função g de s, que é igual a h de s, opa, h de s, funçãozinha aqui, mais e elevado a menos πs, vezes h de s. Então, podemos pensar o seguinte aqui, que a função h de s, no caso, ela está com um coeficientezinho aqui de uma função degrau, porque é e elevado a menos cs, e a função degrau é o c de t. Então, troquei o c pelo π aqui. Então, seria a função o π de t. Beleza. Eu sei que vai ter a translação aqui. Então, vamos calcular a transformada inversa aqui. Beleza. Transformada inversa de g de s é g de t. Tranquilo. É igual a h de s. Transformar de h de s é h de t. Tranquilo. Sem problemas. Mas a transformada inversa disso aqui, ó, é a mesma coisa que a função degrau, já que é o coeficientezinho aqui, vezes, como no caso, a transformada de h de s no h de t, é sim. Só que como foi transladado no caso π, se foi transladado do π, então seria h de t menos π. Porque está multiplicando a função degrau, então a constante representa isso. Beleza. G de t é igual a 1 meio, porque estou só repassando isso aqui, né? 1 meio de seno de 2t vezes seno de t, mais 1 meio, porque distributiva, né? De seno de 2t vezes seno de t menos π vezes a função degrau. Aqui. Porque é a mesma coisa que o seno de 2t, porque é h de t, menos, aí no caso como se fosse a distributiva, né? Que está fazendo h de t. Aí vezes, aí no caso seria fazer a da translação aqui, que é o seno de t menos π, vezes a função degrau aqui. Pronto.
sem complicações. Já está resolvida aí a alternativa letra B já. Agora vamos para a letra C. A letra C é a seguinte. Vou ter expressão y, duas linhas, mais 4y igual a seno de t, mas novamente podemos perceber que foi transladado aqui, ó. E por sinal é o mesmo valor que foi transladado, olha aqui, ó, o π de t de seno de t, ó. Aqui, ó. Só que no caso trocou, né, esse h de t menos π para o seno de t menos π. E nos deu a condição inicial também. É um PVI, tranquilo. Vamos fazer o seguinte, transformada de Laplace, apliquei a transformada aqui, apliquei aqui. Faço a transformada diferencial, jogo naquela formulinha. Temos que s ao quadrado vezes y de s, menos s de y0 é 0, é 0. Menos y' de 0, que é 0 também. Mais 4y de s. Aqui. Tranquilo. Beleza. A parte esquerda foi resolvida. Agora vamos para a parte direita aqui, né? Outra parte. Que é o seguinte. Transformada de seno de t. A transformada de Laplace de seno de t é 1 sobre s ao quadrado mais 1 ao quadrado. Beleza. Tranquilão. Agora vamos fazer o seguinte aqui. É a transformada inversa, no caso, a transformada de Laplace, na inversa não. Porém, o seguinte, como aqui está transladado, então seria a mesma coisa que o seguinte, seno de t vezes o coeficientezinho de translação, que no caso seria e elevado a menos πs. Aí a gente vem para cá. Foi exatamente o que eu falei. O seno de t, né, 1 sobre s ao quadrado mais 1 ao quadrado, tá aqui, é porque eu já coloquei junto, né? Mas poderia dizer que é 1 sobre s ao quadrado mais 1 ao quadrado vezes esse coeficientezinho aqui, que é e elevado a menos πs. Poderia dizer isso, mas tá. Já tá aí pronto, escrito aí. Provei, no caso que foi transladado, já fiz a transformada disso. E agora é simplesmente terminar de resolver esta EDO. Beleza. S ao quadrado, coloquei y de s em evidência, é s ao quadrado mais 4 aqui, vezes y de s, é igual, só repetir isso aqui. Aí o que eu fiz? Passei esse s ao quadrado mais 4 para o outro lado, então y de s é igual 1 sobre s ao quadrado mais 4, vezes, porque se é s ao quadrado mais 4, ele vai descer aqui multiplicando, porém, no caso, deveria fazer a distributiva, né? Porque aqui, neste caso, eu coloquei vezes, mas foi um erro meu, erro de escrita, porque é mais, olha que cheio de erro, meu pai. Mas então, é mais aqui. Aí, quando eu passo aqui dividindo, então iria fazer a distributiva, mas para evitar a distributiva eu deixo assim, como se estivesse em evidência, é mais fácil ainda para resolver. Então tenho aquele esquema, ó, 1 dividido por s ao quadrado mais 4. Aí eu lembro novamente do que nós fizemos nas outras questões, ó. Lembra do seno? Seno de 2t é o quê? 2, no caso seria a dividido por s ao quadrado mais a ao quadrado. Então 2 dividido por s ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é 4. Então vou ter que multiplicar por 2 e dividir por 2 aqui. Beleza. Vou interferir só nessa parte aqui. Isso aqui é só voltar para a transformada que era, porque é só voltar para isso aqui para cima aqui, ó, porque eu não fiz nada. Nessa parte aqui eu simplesmente não mexi. A única coisa que eu fiz, eu abri essa parte aqui, desenvolvi, passei para o lado e vou simplesmente voltar para essa parte aqui. Beleza. Aí eu tenho aqui, faço aquilo que eu fiz, multiplico por 2, divido por 2, passo aqui, vou ter aqui 1/2, 1/2 é a mesma coisa, 1/2 vezes seno de 2t, vezes seno de t, vezes, no caso, a função degrau de π de t, vezes seno de t menos π, ponto. E agora a gente vê para a resolução final, né? Fazendo a transformada inversa aqui, a gente vai ter simplesmente aquilo que eu tinha acabado de falar, ó. Y de t é igual a 1/2 vezes seno de 2t, vezes seno de t, vezes o π de t, vezes seno de t menos π.
Simplesmente é isso, não tem complicação. Espero que vocês tenham entendido o que eu fiz. Não tem nada de difícil, é basicamente coisas padrões, vão seguir sempre a mesma linha, não tem muito onde complicar e é basicamente isso. E esse foi o vídeo de hoje. Muitíssimo obrigado pela atenção. Isso daqui não é igual construir um prédio não, porque construir um prédio não é fácil, é difícil. Esse aí pelo menos deu para ver que é tranquilinho, melzinho na chupeta. E vamos embora que em breve teremos vídeos de EDP, sequências de séries. Vamos ver, assunto bem interessante. Mas é isso aí, muito obrigado pela atenção e forte abraço.